Olá, pessoal. Nesta aula 6 abordaremos o tema Desenvolvimento de programas Python com interface gráfica. Veremos nessa aula os seguintes tópicos: o que é PyQt, passos para desenvolver um programa Python com uma interface gráfica e, por último, veremos como nós conseguimos gerar um programa executável a partir de um programa Python. Interface gráfica do usuário, ou em inglês, Graphical User Interface, representado pela sigla GUI ou GUI, é uma interface que permite a interação com dispositivos digitais por meio de elementos gráficos em vez de linhas de comando. Então, até esta presente aula, nós estávamos usando esta sintaxe para desenvolver os nossos programas e para interação com o usuário. Então, se o usuário tinha interesse em fazer um programa para somar dois números, por exemplo, somar 2 e 3, e mostrar para ele o resultado, nós precisávamos fazer este programa. Porém, nós sabemos que para um usuário que não tem tanta experiência em programação, essa estratégia não é recomendada, porque o usuário precisa entender programação e precisa entender o que cada linha de comando faz. Então, para um usuário final sem experiência em programação, é desejável que nós desenvolvemos um programa com interface gráfica do usuário. Então, para fazer este cálculo de somar 2 mais 3, nós podemos desenvolver uma calculadora com interface gráfica para o usuário similar a esta. Para a linguagem de programação Python, existem vários frameworks que nos permitem desenvolver programas Python com interface gráfica do usuário. Eu cito o PySide, o WXPython, o Kivy, o tkinter e o PyQt. Nesta disciplina, nós iremos usar o PyQt. Inclusive, usaremos o PyQt 5, que já está incluso, que já está instalado no Spyder para quem já tem o Anaconda instalado. O framework PyQt tem uma licença dupla. Então, ele tem uma licença GNU-GPL, nós já vimos esta sigla lá na aula de Linux, e significa que o PyQt ele é de código aberto e é gratuito. Isto para fins acadêmicos. Para fins comerciais, ou seja, se nós temos interesse em desenvolver um programa com interface gráfica baseado em PyQt e comercializar este programa, nós precisamos adotar uma licença comercial do PyQt. Então, nós precisamos adquirir uma licença deste framework. O PyQt ele é compatível com todos os sistemas operacionais que suportam Python. Então, qualquer sistema operacional que suporta Python, nós conseguimos desenvolver um programa com interface gráfica usando o PyQt. Existem duas estratégias de criação de interface gráfica do usuário com PyQt. Uma primeira estratégia é desenhar e posicionar todos os elementos gráficos. Elementos gráficos entendam como um botão, uma caixa de texto, uma caixa de seleção, um checkbox, que é aquele quadradinho para nós marcarmos sim ou não.
Então, todos estes elementos gráficos, eles são inseridos na nossa interface gráfica usando um código em linguagem Python. Por exemplo, se eu quero incluir na minha interface gráfica um botão com largura 120 pixels, altura 180 pixels e localizado na posição x igual a 150 e y igual a 310 pixels, eu preciso deste comando. Então, eu vou dar um nome para este botão. Aqui eu chamo um objeto do PyQt, que é o QtWidgets. Dentro desse QtWidgets existe uma classe de botão QPushButton. Uma vez que eu criei o objeto botão, eu vou vou configurar a geometria deste botão. Então, eu vou usar o objeto QRect, que é um retângulo com posição inicial 150, 310, largura 120 e altura 180. Então, esta seria a sintaxe para você inserir cada elemento gráfico na sua interface gráfica. Porém, vocês já devem imaginar que para uma interface gráfica um pouco mais complexa, essa estratégia ela não é interessante, ela se torna muito tediosa. A estratégia que nós vamos adotar aqui na aula vai ser usar um programa para desenvolver essa interface gráfica. Então, nós vamos usar o Qt Designer, que é um programa do ambiente Qt Creator. E vocês podem baixar apenas o Qt Designer neste site. Eu recomendo vocês instalarem apenas o Qt Designer, porque se vocês forem instalar o Qt Creator, vai ocupar muita memória no HD de vocês, porque este programa ele é relativamente grande. Apenas como curiosidade, no Qt Creator, ele é um ambiente para desenvolvimento de programas com interface gráfica. Nativamente, o Qt Creator é utilizado para desenvolvermos programas com interface gráfica em linguagem C++. Também nós conseguimos desenvolver aplicativos para sistema operacional Android com Qt Creator. E o PyQt, como o próprio nome já diz, o PyQt é um framework que faz uma ponte entre a linguagem de programação Python e o sistema de interface gráfico do Qt. Então, por isso o nome PyQt. Seguindo esta estratégia, nós iremos utilizar esses passos para desenvolver um programa em Python com interface gráfica. Primeiro, nós vamos utilizar o Qt Designer para desenvolver essa interface gráfica. Nós vamos salvar esta interface gráfica em extensão UI, que é a extensão nativa do Qt Designer. Nós vamos converter este arquivo UI em um arquivo .py. Para isso, nós usamos este comando já no terminal de comando do Windows ou do Linux. pyui5 -x, nome da interface na extensão .ui, -o nome do arquivo que nós iremos gerar em extensão .py, ou seja, em extensão Python. Nós vamos importar este arquivo .py no nosso programa. Nós vamos executar o programa e gerar a nossa interface gráfica. Nesta aula, eu vou utilizar este exemplo de uma calculadora para mostrar todos estes passos a vocês.
Para nós construirmos uma interface gráfica similar a essa, o Qt Designer nos fornece várias ferramentas, vários elementos gráficos que nós podemos utilizar para gerar uma interface gráfica apresentável, com uma boa aparência, intuitiva, ou seja, de fácil utilização do usuário, e também organizada. Nós temos um recurso no Qt Designer que chama Group Box, ou seja, seria uma caixa de grupos. Então, isto aqui que vocês estão vendo, esta equação do segundo grau é um Group Box. Este retângulo com o nome área também é um Group Box. Este sistema linear é um Group Box. E essa área juros também é um Group Box. Nós temos o recurso de Line Edit. Line Edit é esta caixa de texto que permite a entrada e saída de dados para o usuário. Então, nós podemos usar uma Line Edit para que o usuário digite uma informação. Aqui, por exemplo, o usuário vai usar este Line Edit para digitar os coeficientes a, b e c da equação do segundo grau. Já aqui, neste exemplo, eu estou usando esta mesma Line Edit, ou na verdade, eu estou usando uma outra Line Edit para informar ao usuário a solução desse sistema linear, ou seja, os valores de x e y. Existe um elemento gráfico chamado label, que ele é para inserção de textos. Então, este x ao quadrado mais x é uma label, esse x mais é uma label, este igual é uma label, e esse tracejado aqui na cor azul também é uma label, ou seja, é um texto. Esse texto do tipo label, ele é apenas uma saída. São textos que o próprio programa vai gerar. Existe o push button, eu já comentei sobre ele. Push button é um botão. Então, esse calcular é um botão, este calcular é um botão, este calc é um botão e este calc também é um botão. Existe o combo box ou caixa de seleção ou lista de seleção. Então aqui nós temos uma lista de seleção, onde nós selecionamos o formato da nossa geometria para cálculo de área. E aqui nós temos uma outra caixa de seleção, onde nós selecionamos entre juro simples e juro composto. Existe um recurso de organização chamado Vertical Layout, ou seja, é uma organização vertical dos elementos gráficos. Aqui eu usei este recurso. Eu usei ele para organizar verticalmente este botão calcular e esta label. Aqui também ela foi usada. Da mesma forma, eu usei aqui e aqui. Também existe o Horizontal Layout, que é para organização de elementos na horizontal. Então aqui, por exemplo, eu estou organizando horizontalmente este Line Edit, este Label, esta Line Edit, esta Label, esta Line Edit e esta Label. O Qt Designer nos fornece vários outros elementos gráficos que podem ser usados. Eu posso usar checkbox, que são caixas de seleção, caixas de verificação. Eu posso inserir imagens na minha interface gráfica como plano de fundo. Eu posso customizar o meu botão com ícones, que são, na verdade, imagens. Eu posso fazer a inserção de gráficos. Então, eu posso inserir dentro da minha interface gráfica um gráfico
que está sendo gerado com o Matplotlib. Eu posso inserir um calendário, um relógio, posso inserir vários outros elementos. Este é um outro exemplo de interface gráfica que eu consigo desenvolver com PyQt. Este exemplo ilustra uma interface gráfica para uma estufa inteligente. Então eu tenho aqui um texto, uma label. Estrutura inteligente, eu consigo alterar a cor deste texto, fonte, tamanho. Aqui eu tenho um texto ventilação e um texto irrigação. Aqui eu tenho uma line edit para a apresentação do usuário a temperatura atual e aqui a umidade atual do solo. Aqui eu tenho um elemento gráfico para o usuário informar, para ele configurar a temperatura desejada. Então, usando setinha para cima e setinha para baixo, o usuário altera a temperatura desejada, da mesma forma que ele altera a umidade desejada. Aqui existe uma caixa de seleção para o programa, para o sistema informar ao usuário qual que é o estado atual daquele sistema de ventilação. O ventilador está ligado, está desligado, está com algum problema. Da mesma forma para a irrigação. E aqui eu tenho 3 botões. Um botão de iniciar o controle da estufa, de parar o controle da estufa e de sair desta interface gráfica. Aqui está o exemplo daquela customização dos botões que eu comentei no slide anterior. Aqui está um outro exemplo de interface gráfica desenvolvida com o PyQt. Eu consigo desenvolver programas que sejam multiabas. Então, eu tenho uma aba início, eu tenho uma aba conexão, dados principais, que é esta aba apresentada, dados auxiliares, acesso remoto, ajuda e sobre. Então, eu clicando sobre esta aba, eu mudo a tela que está sendo apresentada ao usuário. E observem a infinidade de possibilidades de combinação dos elementos gráficos, formando interfaces gráficas extremamente complexas. Um outro exemplo de interface gráfica desenvolvido com PyQt. Novamente, eu tenho um programa com 3 abas. Uma aba Main, uma Operation e uma Calibration. Aqui eu tenho um elemento gráfico que se chama Graphics View. Deste elemento gráfico, eu consigo plotar, eu consigo mostrar elementos gráficos diversos. Aqui eu tenho as minhas labels e aqui as minhas line edits. Aqui eu tenho um botão para sair e aqui é um botão para trocar de tela. Esta é a aba Operation deste mesmo programa. Eu tenho botões customizados com ícone. Eu tenho botões simples. Eu tenho combo box, que seriam caixa de seleção. E eu tenho aqui, novamente, os botões para trocar de aba. Nesta imagem é apresentada o programa com esta interface gráfica que eu apresentei para vocês, sendo executada em um computador de placa única BeagleBone Black e utilizando uma tela HDMI de 7 polegadas. Esta interface gráfica é para um controlador de aplicação a taxa variável de uma semeadora. Então, eu tenho aqui várias informações sobre a operação de semeadura. Velocidade da semeadora em metros por segundo, o status do sistema de GPS, a população de plantas
que a semeadora está utilizando naquele momento. Esta semeadora também faz aplicação de fertilizantes. Então, aqui eu tenho a dose de fertilizante que está sendo utilizado, a quantidade de fertilizante existentes no reservatório, a área que já foi semeada ou adubada e o tempo de operação para aquele talhão. Aqui é o elemento Graphics View e estes pontos em verde indicam a posição atual da semeadora obtido pelo módulo GPS. Ainda referente a esta interface gráfica, eu consigo fazer um teclado numérico virtual com PyQt. Neste caso específico, quando eu clicava em qualquer uma destas line edits para que o usuário pudesse inserir uma informação, automaticamente abria este teclado numérico, o usuário digitava o valor desejado para aquele parâmetro. Quando ele clicava em OK, esta interface gráfica do teclado numérico fechava e retornava à interface gráfica principal. Neste slide eu apresento um código base ou um código padrão para vocês desenvolverem qualquer programa com interface gráfica usando o PyQt. Na linha 2, eu importo um pacote sistema. Como o sistema operacional precisa gerar essa interface gráfica, nós precisamos inserir um pacote para que o Python se comunique, converse com o sistema operacional. Na linha 3, eu importo alguns recursos disponíveis no PyQt 5. Então, dentro do PyQt 5 existe uma classe QtUdGets. Dentro dessa classe QtUdGets existem os objetos QDialog e QApplication. Chamo a atenção desde já que o PyQt ele é todo desenvolvido com base em programação orientada a objeto. Então, para nós trabalharmos com PyQt, sempre nós precisamos ter a noção de classe, objeto e atributo. Eu posso importar outras classes do PyQt conforme a minha necessidade. Nesta linha 8, eu vou importar uma classe que representa a interface gráfica que eu desenvolvi. Quando vocês fazem aquele procedimento de transformar o arquivo UI em um arquivo Py, este arquivo .py que é gerado, ele é, na verdade, uma classe. E vocês precisam aqui importar esta classe. Então, do arquivo, aqui neste GUI representa o nome do arquivo que vocês deram durante a conversão. Desse arquivo, nós vamos importar a classe que existe naquele arquivo. O nome dessa classe vai modificar, vai mudar conforme o tipo de interface gráfica ou tipo de template que vocês adotarem no Qt Designer. Por exemplo, se nós escolhermos o template Dialog, a classe será uma UI Dialog. Então, vocês devem se atentar ao nome da classe para fazer a importação de forma correta.
o programa que nós vamos desenvolver, ele também precisa ser uma classe. Vocês definem, então, class, dão um nome para essa classe. No caso, eu estou dando o nome de AppWindow. E esta classe ela precisa de um parâmetro, de um argumento que indica o tipo de template que eu estou utilizando. Se eu selecionei um dialog no Qt Designer, aqui eu utilizo o argumento QDialog. Nós vimos que uma classe pode ter uma função padrão com nome init, e o argumento desta função é o self, indicando que esta função é um atributo da minha classe. Esta linha de comando self.i é igual a uiDialog significa que sempre que eu me referir a um atributo da minha interface gráfica, eu vou usar o comando self.ui. Então, o uiDialog, entendam que é a classe que contém os elementos gráficos da minha interface gráfica. Então, sempre que eu vou me referir a um elemento gráfico que está dentro dessa classe, eu vou usar self.ui. Dentro desta classe uiDialog, existe uma função setup.ui. Então, eu preciso chamar essa função. Como esta função setup.ui está dentro da classe uiDialog e eu dei um apelido para essa classe uiDialog de self.ui, eu faço self.ui.setupui. Como esta função ela está sendo chamada dentro da classe, eu preciso sempre usar o argumento self. Vocês precisam dar funcionalidade aos elementos gráficos que estão na nossa interface gráfica. Nós damos esta funcionalidade por meio de linhas de comando, e estas linhas de comando são inseridas nesta parte do código. Por último, eu preciso executar a minha interface, ou seja, o sistema operacional, ou na verdade, o interpretador Python, precisa interpretar esta interface gráfica e pedir para o sistema operacional que a apresente. Esta é a parte do código onde que a sua interface gráfica ela é executada e é mostrada. Referente ao exemplo da calculadora, aqui está a parte do código relacionado à função de calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Observem que eu usei o código base apresentado no slide anterior. Aqui eu inseri uma função para o botão. Então, normalmente, o primeiro comando que vocês utilizam, ou os primeiros comandos que vocês utilizam, é dar funcionalidade aos botões da sua interface gráfica. Aqui, vocês observam que aquele botão para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, ele tem um nome de calc Bhaskara. Então, eu uso um recurso do PyQt que é conectar um botão a uma função. Quando eu clicar neste botão, eu vou conectar ou eu vou chamar uma função. Então, self.i, nós já vimos que isso indica que nós estamos nos referindo à interface gráfica que nós criamos com o Qt Designer.
Nessa interface gráfica, existe um botão que se chama Calc Bhaskara. Eu vou usar uma função ClickConnect, então quando eu clicar nesse botão, eu vou conectar a uma função. Essa minha função chama Bhaskara. Como esta função Bhaskara é um objeto dessa classe AppWindow, eu uso o argumento self. Aqui eu defino esta função Bhaskara. Observe que é a mesma sintaxe que nós vimos na aula de funções. Eu preciso utilizar o argumento self. Aqueles 3 lines edits estão nomeados como A, B e C. Para eu ler um texto que foi digitado em um line edit, eu uso a função test. Então, self.i, novamente, né, indicando que eu estou me referindo à interface gráfica. Dentro dessa interface gráfica existe um line edit com o nome A, e esse line edit ele tem uma função de ler texto, que é a função test. Por padrão, o que eu retorno é uma string, ou seja, é um texto. Eu preciso que isso seja um número para que eu possa fazer operações matemáticas. Eu uso float para converter uma string em um número decimal. Eu vou guardar este valor lido em uma variável A. Eu faço o mesmo para B e para C. Eu calculo o delta, então delta é B ao quadrado menos 4ac, e eu faço o cálculo de x1 e x2, que são as raízes da equação, conforme a condição para esse delta. Vocês devem lembrar, lá do ensino médio, que se delta é maior que zero, significa que esta equação do segundo grau tem 2 raízes, e as raízes são menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e a outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for igual a zero, nós temos apenas uma raiz, ou seja, x1 é igual a x2, e essa raiz é menos b sobre 2a. E se delta é negativo, nós não temos raízes reais. Eu preciso mostrar para o usuário estas raízes, e eu utilizei para isso aquela label na cor azul. O nome daquela label é Resp Bhaskara. E em uma label eu tenho a função setText, ou seja, eu vou configurar um texto para essa label. Self.i.respBhaskara, eu estou me referindo a esta label setText, e aqui eu construo um texto. Então eu vou fazer x1, dois pontos, a primeira raiz, vou dar um espaço, x2, dois pontos, a segunda raiz. Eu estou usando a função round para arredondar este número com 2 casas decimais. Eu preciso usar o comando str para transformar esta variável x1 em um string, em um texto. Eu faço o mesmo para x2. Aqui eu faço de forma similar. Eu vou apresentar o texto x1 é igual a x2, que é igual ao valor calculado. E se não existe raiz real, eu vou setar o texto sem raiz real. Como nós estamos desenvolvendo um programa com interface gráfica, pensando
que o nosso usuário não tem conhecimento em linguagem de programação Python, pode ser interessante nós desenvolvermos um arquivo executável para esse nosso programa. Fazendo isso, nós não precisamos mais de um interpretador Python, ou seja, o usuário final do nosso programa pode executar este programa e utilizá-lo sem ter nenhum interpretador Python no seu computador. Ele não precisa mais de um programa IDLE ou ele não precisa de um programa Spider. Existe dentro do Python pacotes que permitem a geração de arquivos executáveis para os diversos sistemas operacionais. Alguns exemplos desses pacotes são o PyInstaller, o Py2X e o AutoPy2X. Nesta aula, vamos utilizar o PyInstaller. Primeiro, nós precisamos instalar o PyInstaller no nosso sistema operacional. Para o Windows, pip install PyInstaller. Para a nossa Raspberry Pi e BeagleBone com Python 3, Python 3-m pip install PyInstaller. Para gerar o arquivo executável, nós vamos digitar em um terminal de comando, seja do Linux, do Windows, ou até mesmo no console do Spider, PyInstaller, --onFile, para forçar o PyInstaller a gerar um único arquivo para aquele nosso programa e o nome do programa que nós queremos converter. É possível personalizar este executável que nós vamos gerar, como, por exemplo, adicionar um ícone a esse nosso arquivo executável. Para essa personalização e para maiores informações, vocês devem consultar a documentação do pacote PyInstaller disponível neste endereço.